Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Eu desde 27 anos de idade que eu carrego uma sentença de morte na cabeça. Disseram que eu ia morrer muito novo. Do coração? Do coração. E eu tô aí, vou fazer 70 anos. E aí depois eu tive várias outras ameaças. Pergunta a minha esposa como eu fico preocupado. Eu faço o que eu tenho que fazer. Tem que tomar esse remedinho aqui, eu tomo. Tem que fazer essa dieta que eu faço. Agora, tranquilidade absoluta, porque eu sei que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cara, que inveja que eu tenho dessa certeza que você tem, cara. Mas ela pode se tornar sua. Porque assim, eu não sei o que vai acontecer. Você sabe, mas eu não sei o que acontece quando a gente morre, por exemplo, sabe? Talvez seja uma das principais perguntas da humanidade. E ter essa certeza aí, cara, deve ser libertador mesmo. Dá uma segurança indizível. Porque eu antes não tinha medo de morrer. Dá um medo também de pensar assim. Porque, ó, você tem uma experiência com Jesus que ela não foi contada pra você. Você sentiu, você passou por uma parada ali, entendeu? Mas existem muitas pessoas que elas são ensinadas sobre essa experiência aí. E as pessoas que são ensinadas sobre essa experiência, elas podem desenvolver aquela dúvida que eu te perguntei, sabe? E, cara, a partir do momento que você, acredita nisso daí sem ter tido a experiência e tal, eu não sei se é exatamente isso que Deus gostaria. Isso eu tô levando em consideração que vamos lá, eu acredito em Deus e tudo mais e tal, mas o resto pra mim é meio nebuloso. Então, porque eu não tive essa experiência aí. Apesar de acreditar também que a religião ela pode ter alguns benefícios para o ser humano que está perdido e cai numa religião X e aquela doutrina, aquele código ali acaba trazendo esse ser humano para uma existência um pouco mais positiva do ponto de vista humano mesmo. Por isso que eu talvez não seja totalmente contra algumas coisas que eu já vi. Você, por exemplo, isso aqui não é legal e tal. Porque eu já vi pessoas que foram parar, por exemplo, como é o nome daquela do Macedo? Da Universal. E, mudaram da água pro vinho e tal. Eu olho assim, você tá sendo meio enrolado. Mas a sua vida, assim, mais você se tornou uma pessoa melhor. Então eu concordo. Eu vejo um valor nesses eu lugares. Acho que tem um papel de natureza paliativa existencial para quem não tinha nenhuma outra alternativa, e aquilo se transforma numa tábua de salvação, no mínimo psicológica, ou dar uma referência para o indivíduo não submergir de vez, ou dar uma esperança para ele nadar até encontrar um porto seguro, alguma coisa assim. Mas essa experiência, esse cara que chega dessa maneira na coisa, sem o contato real, ele pode ser um cara com dúvidas, ele pode ser um cara que inclusive começa a acreditar na moral que é imposta pela religião e aquilo começa a interferir na vida de uma maneira um pouco
não natural mesmo pro ser humano, e o cara começa... Aí ele pode ir para alguns caminhos. Um deles é se cobrar demais, se tornar um cara que ele não... nem ele gosta, ou ele pode só sair e voltar para onde ele tava, talvez até com uma bagagem um pouco melhor e tal, mas o que eu tô dizendo é, pô, Jesus... encontra mais pessoas aí, cara. Porque, assim, se a gente se ficar nessa de entrar ser ensinado uma parada que já vem com mácula, já vem corrompido. Tem muito, assim, cara. Se você usar um pouquinho o pensamento crítico, tu vai ver que tem muita safadeza. Ora, os caras vendem religião, né? Então, pô... Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte, 2 coisas. Número 1, é que a minha experiencialidade do Evangelho não é norma para a experiência, nem para a vida, nem para a fé de ninguém mais. Foi a minha. Assim como a conversão de Paulo foi chocante, foi a dele. Assim como a do meu pai, foi a dele. E cada um recebe segundo as suas próprias possibilidades, segundo os seus alcances, suas intuitividades, sua disposição existencial, sua própria bagagem. E tanto é que Paulo foi um cara que não andou pessoalmente com Cristo, mas se tornou muito mais íntimo do conhecimento do Evangelho do que Pedro, do que Tiago, do que João, do que todos os outros que ficaram 3 anos e meio andando com ele, mas que diziam como Pedro, no final da vida, nosso irmão Paulo, de fato, diz coisas difíceis de compreender, porque Paulo tinha sido educado em Tarso, lá na Turquia de hoje, que era um dos maiores centros universitários do planeta naquele tempo, com os melhores mestres seculares, falava línguas diversas, depois foi ser aluno de um dos maiores mestres judeus de farisaísmo, que era Gamaliel, em Jerusalém. Então foi um cara que teve uma bagagem que Pedro não teve. Pedro que cresceu na Galiléia dos gentios, era um homem tosco. João também, os demais também. Então, as capacitações de cada um são variadas e diversas. E o nível de percepção de cada um é útil para a comunicação do Evangelho, para aquele espectro de relação que só aquela pessoa é capaz. Eu sou capaz de me comunicar com uma quantidade enorme de pessoas que a maioria dos cristãos não conseguem. Mas, por outro lado, tem um grupo enorme de cristãos que não conseguem me entender, porque talvez eu bata nas coisas num nível que eles não alcancem, ou não entendam, não tenham tido a pressuposição da compreensão daquilo ainda. Quem sabe um dia recebam. Então, eu entendo a minha relatividade de comunicação e entendo que eu tenho um chamado para falar e dizer para algumas pessoas no mundo inteiro coisas que a maioria das pessoas não conseguem com elas se comunicar. A segunda coisa é que o chamado da fé não é um chamado de experiência. A fé é uma convicção. É uma convicção que entra no coração com ou sem experiência. Por exemplo, meu pai... Depende de mim, é isso que está dizendo. De você e da tua própria natureza. Meu pai, eu falei no início que ele se ajoelhou, perdoa-me, Senhor, eu te matei, e uma voz estrondou dentro dele perguntando, e tu perdoas os teus inimigos? Aí ele disse, eu perdoo. Foi quase um diálogo com o Cristo vivo dentro dele. Agora, um dos maiores pensadores cristãos do século XX, chamado C.S. Lewis, que escreveu uma quantidade enorme de livros clássicos, inclusive como a série Nárnia e outros livros assim, ele narra a conversão dele como a coisa mais fria desse mundo. Ele diz que era ateu,
Mas a mente dele não suportou as razões do Evangelho. Não suportou. Até que chegou um dia em que, sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento, ele se ajoelhou sozinho, olhou para cima e disse: Deus, verdadeiramente Tu és Deus. E pronto. Nenhum arrepio, coisa alguma. E foi o resto da vida. Ele teve angústias de dúvida quando a mulher que ele amou e com quem ele se uniu teve um câncer. No auge da pequena alegria que ele teve, ele escreveu um livro, Surpreendido pela Alegria, quando ele se apaixonou por essa americana, e logo depois ela apareceu com câncer. E ele bota todas as dúvidas, as angústias dele para fora com uma fé enorme. É quando você vê Jesus, por exemplo, na cruz, morrendo e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A questão cabe na fé. A fé não é aquilo que mata a questão. A fé é aquilo que, em meio a qualquer questão, prevalece todavia.